enquanto eu vou subir a apresentação, tá? Tudo certinho, todo mundo vendo tudo. Deixa eu só abrir aqui para ir acompanhando, para ver se está tudo ok também. Ótimo. Bom, então o tema da nossa TPC essa semana é recuperação e aprofundamento, tá? Então, vocês estão vendo todo esse movimento que tem acontecido, né, pelo Centro de Mídias. E diante desse movimento, desse programa, a gente veio trazer as especificidades, né, das nossas disciplinas durante essa proposta da recuperação e aprofundamento. Então, lembrando que, principalmente, para a gente, né, tomar como ponto de partida aqui, o ano passado nós tivemos esse programa de recuperação e aprofundamento acontecendo nas escolas, normalmente, porque tínhamos as atividades presenciais. Então, é um programa, né, específico para português e matemática. O ano passado, os professores que trabalharam, né, os professores auxiliares, né, os professores que tiveram aula atribuída, eles tiveram uma formação específica para esse programa e tudo mais, presencialmente, para poder desenvolver isso até o final do ano letivo, ano passado. Esse ano, em função da pandemia, muita coisa mudou, né, na nossa rotina de trabalho, e também a preparação, a formação desses professores, de todos os professores, na verdade, da rede, em função desse programa de recuperação e aprofundamento, mudou, né, também. Então, o que, que a gente tem visto? Que no Centro de Mídias tem acontecido as aulas específicas para português e matemática, para o programa de recuperação e aprofundamento, e as demais disciplinas também estão sendo contempladas com essas orientações, né, quinzenalmente. Então, na semana B de ATPC, a gente acaba tendo essa formação via Centro de Mídias, o que é muito legal, porque quando a gente retornar presencial, né, e esse programa começar a acontecer, a gente já vai estar preparado, já vai ter conhecido o material, já vai ter entendido a proposta, tá? Então, dá para dar continuidade à proposta. Então, alguns avisos importantes, né? Mantenham os microfones desligados durante a reunião. Evitem clicar em apresentar agora, porque pode interromper a nossa reunião, então acaba caindo o nosso PowerPoint e acaba dificultando. Anotem as dúvidas de vocês, porque mais para o final da nossa reunião a gente vai ter uma interação. E a avaliação vai ser a avaliação da nossa TPC vai ser por meio de um formulário que vai ser disponibilizado o link para vocês no final da nossa reunião, tá? Bom, qual que é então o objetivo da nossa ATPC hoje? É que vocês compreendam o desenvolvimento das formações das ATPCs durante a semana A e durante a semana B, porque a gente viu que alguns colegas têm tido dificuldades, né? E como é uma coisa nova para a gente, realmente isso causa uma certa estranheza e a gente acaba parando em salas erradas muitas vezes, né?
compreender o que é o programa de recuperação e aprofundamento, então quais são as propostas, de onde ele nasceu, de onde ele veio, enfim, né, toda essa dinâmica de onde ele surgiu e qual a finalidade disso e como a gente vai desenvolver isso nas escolas nesse momento. Analisar os materiais de apoio ao desenvolvimento das habilidades de recuperação, então a gente tem um material próprio para o programa, tá? Subsidiar os professores quanto ao processo de recuperação e aprofundamento da aprendizagem no componente de ciências. Então, além de fazer toda essa explanação do programa, a gente ainda vai explorar, né, alguns exemplos que a própria SEDUC encaminhou para a gente, e a partir desse exemplo, a gente vai tomar como modelo para as nossas sequências de atividades, para as nossas aulas de recuperação e aprofundamento em ciências, tá? E o nosso último objetivo, que é refletir sobre como promover condições didáticas para o desenvolvimento das habilidades essenciais no processo de recuperação e reforço. Então, a gente vai ver principalmente o que seria, né, o que a SEDUC entende por habilidades essenciais. A gente vai fazer essa análise, tá? Então, primeiro, o que é o programa de recuperação e aprofundamento? Então, é um programa que ele tem foco nas habilidades essenciais de todos os componentes curriculares, para que possa ser garantido o desenvolvimento das aprendizagens importantes, né, para que o estudante avance no seu percurso educacional, visto que nós estamos num processo, né, de distanciamento social em função de uma pandemia. Então, essa revisão, digamos assim, né, essa escolha das habilidades para esse momento em especial que a gente está vivendo, foi muito importante, né, para que se garanta, para que seja garantido de alguma forma o avanço desses alunos, né, mesmo em distanciamento social, tá? E ele é um ciclo contínuo, esse programa ele é contínuo, então ele vai acontecer em 2020, se inicia agora em 2020, mas teremos ainda continuidade a esse programa em 2021, visto, obviamente, né, o momento em que vivemos de distanciamento social e o impacto que isso tem no processo de ensino-aprendizagem. Então, como já foi visto na fala do secretário, a gente ainda vai ter uma sequência aí, né, de ações ao longo dos próximos anos letivos para apoiar o ano de 2020, tá? O desenvolvimento das habilidades no ano de 2020. Então, qual que é o objetivo do programa de recuperação e aprofundamento? É possibilitar ao aluno que ele aprenda aquilo que é realmente essencial para daquele ano série que ele está, né? E possibilitar ainda o que deve ser aprendido para seguir a sua trajetória dentro desse ano série e prepará-lo para o ano seguinte. Então, a gente vai ver que a gente vai estar trabalhando com habilidades essenciais, que é o que a gente já conhece, né? Desculpa, já vem trabalhando desde o começo do ano. E também a possibilidade de se trabalhar com habilidades de suporte. E a gente vai ver isso mais para frente, o que seriam essas habilidades de suporte. Então, o programa de recuperação e aprofundamento, ele é integrado com alguns pontos focais, né, dentro da nossa proposta curricular. Então, ele é integrado com o currículo, né, e esse currículo ele foi repensado em função do momento de pandemia em que vivemos. Então, ele tem o foco em habilidades essenciais. Temos um recurso didático, né, os materiais impressos e digitais que irão auxiliar o desenvolvimento desse programa. Temos as questões de avaliação diagnóstica e formativa, então, o professor, né, promovendo essa avaliação diagnóstica com os seus alunos
e o professor também tendo um feedback das suas avaliações formativas, então ele é todo integrado, né, junto com a formação, que oferece essa leitura e esse entendimento dos materiais e do processo avaliativo durante o programa, tá? Todo esse programa está integrado com uma ação de acompanhamento, que a ideia é não deixar ninguém para trás, isso a gente já tem escutado desde o início, né, do distanciamento social, desde o início da pandemia, a fala sempre foi essa, tanto que até hoje continuamos aí firme e forte na questão da busca ativa desses alunos, né, e temos ainda esse programa também integrado à tecnologia. Então, o Centro de Mídia São Paulo, ele continua oferecendo apoio para o desenvolvimento, né, para a possibilidade da aprendizagem dos alunos. Então, além das aulas regulares que a gente tem para aquelas habilidades que foram elencadas como essenciais para a SEDUC, nós teremos também aulas específicas para o programa de recuperação e reforço. Recuperação e aprofundamento, desculpa. Então, vamos entender cada um desses itens dentro desse programa. Então, para o currículo, o que aconteceu? Começou, né, tivemos a triste notícia da pandemia, do distanciamento social, e a dúvida de como nós, professores, diante da realidade em que a gente vive nas nossas escolas, como que a gente vai dar continuidade a esse processo de ensino sem ter as tecnologias apropriadas para isso, sem o meu aluno ter internet e tudo mais. Então, pensando nisso tudo, foi criada uma tecnologia específica para a nossa rede, que é o aplicativo do Centro de Mídias, que é os dados móveis patrocinados, enfim. Então, a gente tem isso. E para que isso seja, né, utilizado de forma adequada, o currículo também ele sofreu uma adequação. Então foram selecionados, né, os especialistas da SEDUC selecionaram o que o aluno deveria aprender ainda em 2020 em cada componente curricular para que ele se tornasse apto para seguir o ano série seguinte, tá? Então, para a seleção dessas habilidades essenciais, foi pensado em duas situações. O que já foi trabalhado e precisa ser recuperado, e o que ainda não foi trabalhado e precisa ser desenvolvido. Então, pensando nessas possibilidades, né, foram selecionadas as habilidades essenciais, indicando, né, e ainda com essas habilidades essenciais, nós temos o que? A indicação de como trabalhar com essas habilidades, com esses materiais, né, nesse momento de distanciamento social, com o auxílio do Centro de Mídias e pensando também no retorno dessas aulas que está prevista para novembro, né? Semana passada a gente ficou sabendo que isso foi prorrogado. Então, o que seriam essas habilidades essenciais? As habilidades essenciais são aquelas habilidades que o aluno tem que aprender nesse ano sério que ele se encontra, para que ele consiga dar continuidade à trajetória dele. As habilidades suporte são as habilidades que devem ser retomadas das séries anteriores para que ele possa desenvolver essa habilidade essencial. Então, como que a gente pode entender melhor isso? Então, por exemplo, essa habilidade aqui do sexto ano, né? Que traz o quê? Classificar como homogênea ou heterogênea a mistura de dois ou mais materiais, a partir da observação e da comparação das características e propriedades de diferentes materiais, por meio da execução de experimentos simples, como mistura de água e sal, água e areia, dentre outros. Essa é uma habilidade do primeiro bimestre do sexto ano de ciências. A gente já conhece essa habilidade, já temos propostas de como desenvolver, só que a gente sabe que os alunos muitas vezes têm dificuldade em entender o que é homogênea, o que é heterogênea, né? E fazer essas comparações e entender o que é mistura, né? Esses conceitos básicos de ciências, de química, ele acaba
se perdendo nesses conceitos. E muitas vezes, para que ele se aproprie disso, a gente precisa retomar, né, o que eles já aprenderam. Então, qual que é a minha habilidade de suporte aqui no desenvolvimento dessa habilidade específica do sexto ano? É uma habilidade do quarto ano do ensino fundamental 1, que diz o quê? Identificar misturas na vida diária com base em suas propriedades físicas observáveis, reconhecendo sua composição. Então, muitas vezes eu vou precisar fazer esse processo de dar um passo para trás, né, digamos assim, para caminhar 3 para frente. Então, eu preciso retomar conceitos, eu preciso retomar ideias para que o meu aluno ele consiga aprimorar essas ideias e esses conceitos, para que ele consiga desenvolver essa linguagem científica que é proposta dentro do currículo de Ciências da Natureza. E não só proposta para o ensino fundamental 2, porque o letramento científico, a alfabetização científica e esse processo de ensino investigativo no currículo paulista, ele está presente desde os primeiros aninhos, né, do ensino fundamental. Então, é importante a gente ter esse conhecimento desse material para conseguir sempre fazer esse movimento, entender o que ele já aprendeu, como ele aprendeu e o que ele vai aprimorar desse aprendizado. Essa é a lógica do nosso currículo, tá? Então, só para a gente entender esse movimento do currículo, que eu sou meio suspeita para falar, mas é muito bonito esse movimento, é muito interessante, né? Esse trajeto que eles pensaram nesse processo de ensino e de aprendizagem das crianças. Recomendo que o currículo seja uma leitura de cabeceira aí de vocês, né? Para quanto mais a gente lê, mais a proposta que é trazida ali fica mais clara para a gente começa a perceber conexões, a gente começa a ter mais ideias. Então, a minha dica é: faça a leitura constantemente do currículo, sempre revisite, sempre busque ali, porque sempre você vai ser, a todo momento você vai ser surpreendido com uma nova ideia, com uma nova proposta, enfim. Faça isso e depois me digam o que vocês acharam, qual foi a experiência que vocês tiveram, tá? Então, aqui um exemplo, só para a gente entender essa dinâmica, né? Então, uma habilidade agora do sétimo ano, tá? É a habilidade 2, então nós trabalhamos com ela no primeiro bimestre já. E ela pode ser uma habilidade que, se os nossos alunos aí, isso fica muito a critério do professor, tá? De identificar qual é o perfil da turma, o perfil específico de cada um dos seus alunos, qual a maior dificuldade que eles apresentaram e o que precisa ser retomado. Será que o João tem um grupo de habilidades que difere da Maria e da Catarina, do sexto B? Então, eu tenho que pensar o perfil de cada um deles para poder propor sequências de atividades que atendam essa necessidade ou dos alunos específicos ou da minha turma como um todo, tá? Então, isso é muito importante, o papel do professor nesse momento de identificação, tá? Então, o que nós temos aí como uma habilidade essencial do sétimo ano? Diferenciar temperatura, calor e sensação térmica em diferentes situações cotidianas de equilíbrio termodinâmico e identificar materiais de acordo com o processo de propagação térmica. Muitas vezes os alunos têm uma certa dificuldade, né, em entender o que é calor, temperatura, sensação térmica, principalmente porque são conceitos abstratos, não é nada que a gente possa pegar e mostrar, né, mas a gente consegue exemplificar com algumas situações do cotidiano. E se esse aluno não tiver conhecimentos anteriores adquiridos, apropriados, ele não, muitas vezes ele apresenta uma dificuldade em desenvolver essa habilidade, ou não, porque essa habilidade, ela pode ser também uma habilidade de suporte para uma habilidade que é necessária lá no ensino médio.
Então, se no sétimo ano meu aluno não conseguir desenvolver essa habilidade em específico, a gente vai ver o que isso pode ocasionar lá na frente. Então, olha só que interessante, que bonito e que legal essa proposta que o currículo traz para a gente. Então, a habilidade do sétimo ano, ok, simples. Diferenciar temperatura, calor e sensação térmica em diferentes situações e perceber, né, identificar quais são os materiais, como os materiais se comportam em função do processo de propagação térmica. Aí, quando eu faço a leitura do currículo, Hoje na internet, é claro, vocês encontram já materiais específicos que já fazem esse tipo de leitura que vai ser apresentado aqui, mas o legal também é que, obviamente, a gente conheça esse material para que daí entenda essas propostas que estão disponíveis na internet, tá? Então, se vocês quiserem, eu tenho um monte de material que vai, né, auxiliar vocês nessa leitura do currículo, tá? Então, lá no nosso grupo ou aqui no chat, pode pedir ou pode me mandar um e-mail, qualquer coisa. Quem tiver interesse em receber esses materiais de apoio ao estudo do currículo, tá? Que é muito importante. Então, para o desenvolvimento dessa habilidade do sétimo ano, eu posso voltar lá no primeiro aninho e identifico uma habilidade que é uma habilidade de suporte para o desenvolvimento daquela essencial do sétimo ano. Então, lá no primeiro ano, a habilidade de suporte é o quê? Reconhecer e comparar as características dos objetos de seu uso cotidiano e identificar os materiais que são feitos. Então, por que isso é importante? Porque ele vai saber diferenciar o que é madeira, o que é plástico, o que é metal, por exemplo. E lá no sétimo ano, ele sabendo a diferença, as características desses materiais, ele vai entender a propagação de calor. Entende o movimento? É perceptível esse movimento, né? No segundo ano, eu já tenho algumas outras habilidades de suporte. Então, a gente vai percebendo o quê? Que dentro desse processo do desenvolvimento cognitivo da criança, essas habilidades vão atendendo esse processo cognitivo. Se vocês, né, se a gente retomar um pouquinho a TPC da semana passada, do Centro de Mídias, a gente vai perceber o quê? Que eles falaram sobre a taxonomia de Bloom um pouquinho, falaram um pouquinho de verbos, coisa que a gente já vem conversando desde o início do ano letivo aqui, né, em conjunto nas nossas formações, nas nossas OTs, enfim, os coordenadores foram orientados também em relação a isso. Então, a gente consegue perceber esse movimento da taxonomia de Bloom também na leitura das nossas habilidades, tá? Então, lá no primeiro aninho, ele tinha esse reconhecimento dos materiais. Aqui no segundo ano, ele tem a identificação desses materiais. Ele vai explorar como esses materiais são utilizados, né? Qual é a relação desse material atual com o que a sociedade no passado tinha. Propor o uso de diferentes materiais para a construção de objetos cotidianos, né? Então já vai entrando aí um conceito das propriedades dos materiais, que é um conceito de química, que muitas vezes a gente trabalhava lá no nono ano, se não me engano, nono ano, e olha só como isso já veio caminhando. Então é muito importante a gente conhecer o currículo, vou ser muito enfática nisso e muito repetitiva, porque o nosso currículo de ciências ele sofreu muita mudança, né? Os nossos conteúdos, nossos objetos de conhecimento, eles foram migrando, então é importante a gente saber essa leitura, né? Eles foram indo, o que era no final do ciclo, eles vieram mais para o começo do ciclo, alguns conceitos, tá? Então, a gente consegue entender esse movimento, tá? No segundo ano. Aí, no quinto ano, eu já tenho outras duas habilidades de suporte. Então, olha só como isso já evoluiu. Né? Eu tenho a habilidade de explorar fenômenos da vida cotidiana que evidenciem propriedades físicas dos materiais. Já estou indo mais além, ó, densidade, condutibilidade térmica e elétrica, respostas a forças magnéticas, solubilidade, respostas às forças mecânicas, dureza, elasticidade, entre outras.
A outra habilidade, identificar e relatar o uso de materiais em objetos mais utilizados no cotidiano e associar as escolhas desses materiais às suas propriedades, né? Então, a gente percebe que ela vai evoluindo. No sexto ano, nós temos ainda, né, a questão da observação, identificação e registro das evidências de transformações químicas, a identificação e a descrição das diferentes camadas. Aí, ó, já entra um conceito que ele não está diretamente relacionada a essa habilidade do sétimo ano que a gente viu inicialmente, né? Que é sobre a propagação de calor e a condução, né, dos materiais, do calor, a condução térmica dos materiais. E no sexto ano tem uma habilidade de suporte um pouco diferente nessa linha, que é o quê? Identificar e descrever as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra, da estrutura interna à atmosfera e suas principais características. Por que essa habilidade está aqui presente? Porque a gente lá no sétimo ano está vendo sobre sensação térmica, sobre calor e temperatura. E essa habilidade do sétimo ano, que tem como essa habilidade 11 do sexto ano de suporte, elas serão suporte para uma habilidade específica de física, química, biologia do ensino médio. Então é legal a gente conhecer esse movimento, tá? Então no sétimo ano é trabalhada essa habilidade que a gente colocou, né, como essencial, e ela ainda tem a de suporte, que é sobre o uso dos materiais, para daí lá no oitavo ano ele poder dar continuidade ao processo, né, cognitivo de evolução do desenvolvimento dessa habilidade, que é o quê? A identificação e a análise das semelhanças e das diferenças entre as energias mecânica, térmica, sonora, elétrica, eólica, solar, luminosa, né? Ele vai ser desafiado a relacionar os climas regionais aos padrões de circulação atmosférica e oceânica, né? O aquecimento desigual em decorrência da forma dos movimentos da Terra, então a gente já está direcionando mais para uma questão ambiental, onde a gente pode articular com geografia, com história, se for pensar nos processos históricos, né? Tem uma outra habilidade aí, que é a variável envolvida na previsão do tempo, né? Simular situações nas quais a previsão do tempo ela pode ser, as condições do tempo podem ser medidas a partir de dados como temperatura, umidade e pressão. Então, entende que essa habilidade do sexto ano, que é dada como suporte, ela vai facilitar o processo lá no oitavo ano, quando eu tenho essas habilidades a serem desenvolvidas. E isso é presente, né, dentro de todos os ciclos que esse estudante ele vai passar dentro da nossa rede. Então, todas as habilidades, elas estão relacionadas. Olha só no nono ano. No nono ano, eu tenho uma habilidade que dependeu daquela do sétimo ser desenvolvida para que esse tenha um desenvolvimento, né, desejado. Investigar as mudanças do estado físico da matéria para explicar e representar essas transformações com base no modelo de constituição submicroscópica. Então, aqui que ele começa a inserir, propriamente dito, alguns conceitos mais específicos, né, de molécula, de átomo, de substância. Então, eu já trabalho no mundo micro ali com os meus alunos, porque visto o processo cognitivo que ele tá passando. O cognitivo, ele é, né, também relacionado ao fisiológico. Então, toda aquela ideia, quando a gente fez o curso do Inova, lá no online, na EFAP, toda aquela ideia que foi apresentada para a gente em relação à formação da criança, né, da criança, do jovem, do adolescente, ela está relacionada ao processo de aprendizagem. Né? Então, o corpo dele, o fisiológico, os neurônios, todo o sistema nervoso, ele está sendo, né, está passando por um processo de mudança, de, né, evolução, digamos assim, bem entre aspas mesmo,
mas ele está adquirindo mais e mais e mais. E é a mesma coisa com o aprendizado dentro desse processo, tá? E isso a gente percebe, ó, lá no primeiro ano, lá na primeira série do ensino médio, né, quando ele fala de transformações químicas, e quando ele entra dentro de biologia, quando é para pensar nos fatores bióticos e abióticos de um ecossistema. Aí na segunda série, né, que eu tenho um rol de habilidades aí, né, presentes, por exemplo, como explicar os fenômenos térmicos cotidianos, com base nos conceitos de calor específico e capacidade térmica, e identificar a ocorrência da condução de convecção e irradiação em sistemas naturais e tecnológicos. Então a gente consegue perceber que todos os ciclos, eles estão relacionados, eles estão interligados, assim como os componentes, tá? Então não só o ciclo, não só a habilidade, mas o componente como um todo. Então a gente tem que estudar esse material, se apropriar dele e ainda perceber esse movimento, né, que existe e se preparar para o ensino médio do ano que vem, que vai ser um ensino médio diferenciado, tá? A gente já tem visto esse movimento. Ainda no programa de recuperação e aprofundamento, nós temos os recursos didáticos, né, os materiais específicos. Então, para ciências, o que a gente tem específico, Thaís? Na verdade, a gente tem o PNLD, que é o que a gente já usa, o nosso livro didático. O São Paulo Faz Escola. Temos as plataformas digitais da SEDUC, que é o Centro de Mídias, que é o canal do YouTube, que é o Centro de Mídias Web, que é o site do Centro de Mídias. Temos também o site do Núcleo Pedagógico. Eu não recebo feedback de vocês, né, mas gostaria de recebê-lo em relação ao nosso drive de ciências, porque eu tento manter tudo atualizadinho ali para vocês, né? Os quadros de habilidades essenciais, a matriz de habilidades, né, prevista para o ano letivo, não para esse momento de pandemia, mas tem os dois lá. Tem o currículo, tem proposta de atividade, tem uma leitura crítica das habilidades, de como ela pode ser desenvolvida, tem todo o material do programa de recuperação e aprofundamento. Então, assim, quem visita o site frequentemente já sabe qual é a dinâmica que tem ali dentro do nosso drive. Quem não visita, recomendo que visite, porque eu tento condensar todas as informações num único lugar, que é o nosso drive, tá? Então, visitem lá, deem uma olhada, se precisarem de algum material específico, me mandem mensagem, tá? Eu estou tentando deixar esse espaço mais com a cara de vocês, com os materiais que vocês usam frequentemente, então, deem esse feedback que é importante, tá? Então, os recursos didáticos para o programa de recuperação e aprofundamento são aqueles que a gente já utiliza, né, no presencial não, né? No ensino regular, que é o livro didático e o caderno do professor e do aluno, do São Paulo Faz Escola, e os materiais disponíveis nas plataformas digitais. Temos também, para esse momento, o documento orientador e as formações que os professores, né, para preparar os professores para realizar esse diagnóstico dos estudantes, para se pensar na programação, né, do plano dessa recuperação e aprofundamento. Então, o que é, primeiro, esse documento orientador? Então, é um documento que a SEDUC elaborou para apoiar os professores na elaboração de diagnóstico da aprendizagem. Lá no Drive de Ciências, eu já deixei prontinho para vocês o documento, bonitinho, né? Fiz os recortes específicos de ciências e coloquei lá para vocês. Então, é um documento que tem lá, desde 14 de setembro, o rol de habilidades, né? As habilidades essenciais que são sugestões da SEDUC para serem trabalhadas no, desculpa, no programa de recuperação e aprofundamento. Então, ele tem lá a indicação da habilidade e ele ainda oferece o link da aula do Centro de Mídias, que pode ser usada como apoio, tá, para o desenvolvimento dessa proposta.
E ainda temos também a indicação no material do caderno do aluno, qual o volume e qual a página de sequências de atividades que podem ser desenvolvidas, podem ser trabalhadas para atender essa habilidade que é colocada como essencial. Então, semana a semana, esses documentos eles são enviados para a gente, tá? Para que a gente possa compartilhar com vocês. Então, já temos lá no nosso Drive o documento orientador que trata da semana de 14 a 18 de setembro, o documento orientador que trata da semana de 21 a 25 de setembro e o documento orientador que trata da semana de 28 a 2 de outubro. Nossa, Thaís, eu nem sabia desse material, não desenvolvi nada em relação a isso que é trazido. Não tem problema. Esse momento agora é um momento de formação, onde os professores estão recebendo orientação de como irão trabalhar, como irão desenvolver, fazendo reconhecimento desses materiais, para daí, quando retornarmos, né, presencialmente, com aquele número reduzido de alunos, com a listagem dos alunos que, né, são os pontos focais, ali são os que devem aparecer na escola, dependendo do plano de ação que a escola tiver desenhado, aí a gente começa a trabalhar com essas sugestões que o documento orientador traz, tá? Visto que são as habilidades do primeiro, segundo e terceiro bimestre que ele está colocando para a gente para começar a desenvolver. Então, a gente tem aí duas coisas acontecendo. Agora, nesse final de bimestre, né, a compensação de ausência, a recuperação dessas habilidades específicas do terceiro bimestre, que é aquele comum que a gente sempre faz. Aí, quando retornarmos no presencial, opcional em outubro e o que foi adiantado, né, para novembro, aí a gente entra nessa proposta do programa de recuperação e aprofundamento, tá? Então, só retomando aqui com vocês, quais materiais, além do livro didático do São Paulo Faz Escola e das plataformas, o que mais a gente tem como material de apoio? Temos lá o quadro de habilidades por bimestre, elencado pela SEDUC, então se a gente clicar aqui, vai abrir o link, tá? Vocês podem entrar lá para dar uma olhadinha. E o drive de ciências do núcleo pedagógico, que é aquele que eu falei para vocês, que é o alimento, que eu deixo tudo bonitinho, condenso todo o material que a SEDUC envia, de ciências eu coloco lá. Então lá vocês vão encontrar material de ATPC, material de recuperação, ATPC do núcleo, ATPC do centro de mídias, os links das aulas do YouTube, material do aluno, material do professor e algumas coisinhas a mais que vale a pena dar uma olhada, tá? E pensando então na formação, né, dos profissionais para o desenvolvimento desse programa de recuperação e reforço. Então, nós temos duas coisas acontecendo. A formação específica para os professores de português e matemática, né, que eles farão o estudo das sequências didáticas que foram desenvolvidas especificamente para essas disciplinas, para esse programa. E temos, concomitante, a formação dos demais componentes curriculares, né, a partir da priorização com recortes do material regular. Então, o que seria essa priorização? A identificação das habilidades essenciais e as propostas de sequências de atividades, sequências didáticas a ser desenvolvida a partir dessa habilidade essencial, tá? Para essa formação que a SEDUC pensou, ela reorganizou as nossas ATPCs em semana A e semana B. Então, vocês já estão nesse processo, né, na semana passada a gente já começou esse trânsito, essa mudança em semana A e semana B. Foi um pouco difícil para alguns, outros já tiveram mais facilidade. Então, aqui é o momento da gente agora tirar essas dúvidas que existem em relação a semana A e semana B, tá? Que eu vou falar um pouquinho mais para frente, porque ela tem alguns detalhes. Outro ponto, né, que fundamenta o programa de recuperação e aprofundamento é o uso da tecnologia. Então, os dados móveis patrocinados pela SEDUC serão mantidos,
O centro de mídias será mantido, teremos salas específicas para recuperação e aprofundamento de português e matemática, formações específicas lá dentro para nós professores, e aquela dinâmica do aluno receber as atividades de forma desconectada, né, presencialmente nas escolas, e ele dando esse feedback para o professor desconectado ou conectado, se mantém mesma rotininha, tá? Como que acontece esse momento de acompanhamento desse programa, né? O caso do ninguém é deixado para trás. Então, tem todo o movimento em relação à busca ativa, tem toda uma articulação com o MMR da escola, tem toda uma articulação com a proposta pedagógica da escola, tá? Então, isso ainda é mantido, essa característica, essa especificidade da unidade escolar é mantida com esse acompanhamento, tá? Então, como que está organizada, né? Como estão organizadas as formações das ATPCs na semana A e na semana B? Então, temos lá, na semana A, isso é previsto para o professor que tem a carga horária completa. Se você é o professor que não tem a carga horária completa, qual é a minha orientação? Converse com o seu coordenador, porque ele recebeu as orientações de quais ATPCs devem ser priorizados em função dessas formações que vêm acontecendo, tá? Específicas. Então, troca uma palavrinha lá com o seu PC para saber na semana A e na semana B quais horários você vai priorizar em função da sua carga horária de ATPC, tá? Então, na semana A, o que a gente tem previsto? 2 ATPCs da escola, 2 ATPCs da DE e 3 ATPCs da EFAP, certo? Temas diversos, né? Obviamente que relacionado ao currículo, mas não específico do programa de recuperação e aprofundamento. Já na semana B, a gente tem o quê? 3 ATPCs da escola e 4 ATPCs pela EFAP, que o foco é recuperação e aprofundamento, tá? Então, onde a gente está essa semana? A gente está na semana A, certo? Então, sempre que tiver a TPC da diretoria de ensino, do núcleo pedagógico, a gente está na semana A. Tranquilo? Então, vamos entender um pouquinho o nosso calendário de setembro, que já foi, porque hoje é dia 1º de outubro, né? Então, a gente começa aqui, no caso, o nosso ATPC é na quinta, bem na troca do mês, mas as outras disciplinas, né? Então, vamos lá. Até o dia 9 de outubro, no Centro de Mídias, eles irão trabalhar com as habilidades específicas do 3º bimestre. Até aí tudo bem, tranquilo, seguindo lá o caderno do aluno e do professor naquela sequência que a gente sempre vem acompanhando desde o primeiro momento, né, em que as aulas no Centro de Mídias se iniciaram. Aí, a partir do dia 13 de outubro, a gente vai ter o que no Centro de Mídias? As aulas focadas no programa de recuperação e aprofundamento, elas serão intercaladas com as aulas focadas no desenvolvimento das habilidades previstas para o 4º bimestre, no caso, tá? Então, a partir de 13 de outubro, nós teremos o quê? Aulas intercaladas com habilidades específicas para o programa de recuperação e aprofundamento. E, em outro momento, aulas específicas com habilidades previstas para o 4º bimestre. As habilidades essenciais, aquelas que foram elencadas pela SEDUC, tá? Alguns professores me procuraram essa semana e falaram: Thaís, eu preciso do material do 4º bimestre. Eu vou pedir para vocês aguentarem um pouquinho, porque o material ainda não foi disponibilizado, o quadro de habilidades ainda não nos foi enviado, e assim que eu tiver esse material em mãos, que a SEDUC liberar esse material, eu vou disponibilizar para vocês no nosso Drive e, obviamente, compartilho lá no nosso grupo de WhatsApp, certo? Então, o que a gente tem aqui? Sempre intercalado, semana A e semana B, tá? Então, essa semana é semana A, semana que vem é semana B. Não teremos a TPC pelo núcleo, só escola e EFAP. Thaís, qual vai ser o tema da semana que vem? Recuperação e aprofundamento
lá na IFAP, tá? Lembrando que a partir do dia 13 de outubro que serão iniciadas as aulas na IFAP, com foco no desenvolvimento das habilidades previstas para serem desenvolvidas no Programa de Recuperação e Aprofundamento para Ciências, certo? Tranquilo até aqui, né? Então, vamos lá. Deixa eu só ver se tem alguma mensagem no chat. Então, vamos entender a semana A. Qual é a dinâmica? Então, eu tenho o período da manhã e da tarde, né? Das 7 às 8h30 ou da 1h30 às 3, com a TPC na plataforma escolhida pela minha escola, o ATPC específico da unidade escolar. Terminado o ATPC da unidade escolar, para onde eu vou? Eu vou para a TPC da diretoria de ensino, das 8h30 às 10 e à tarde, das 15 às 16h30, das 3 às 4h30 da tarde, certo? Terminado, então, o nosso ATPC hoje, às 10 horas da manhã, para onde vocês vão? Lá para o centro de mídias, das 10 ao meio-dia e 15, das 4h30 às 6h45, lembrando que vocês devem respeitar a carga horária de vocês, fazendo a quantidade de ATPC específico para a carga horária que vocês apresentam, certo? Onde que ocorre a formação? Lá no Centro de Mídias, no canal Formação de Professores. Até aí, nenhuma novidade, vocês já estão habituados a essa dinâmica. Então, lembrando que na semana A, todos os componentes curriculares seguem essa mesma dinâmica que foi apresentada, tá? Porém, cada área no seu dia específico. Então, terça-feira é Ciências Humanas, quarta-feira é Linguagens, quinta-feira é Agente, Ciências da Natureza e Matemática, certo? E na semana B, como é que fica? Aí, para a gente não é tão complicado, mas a gente pode se complicar se fizer o caminho errado. Então, como que fica a nossa situação? Das 7 às 9h15 ou da 1h30 às 3h45, a TPC na minha unidade escolar, tranquilo, Ciências da Natureza e a área da Matemática, né? A área de Ciências da Natureza e a área da Matemática juntos ali acontecendo legalzinho. Terminou a TPC da escola, para onde eu vou? Eu vou para a TPC do Centro de Mídias. Todo mundo, a área de Ciências da Natureza, Ciências, Biologia, Física e Química e o pessoal da Matemática, todo mundo junto, na mesma sala, das 9h15 às 10h45 ou das 3h45 às 5h15, no Centro de Mídias, no canal Formação de Professores, que é esse laranjinha que está embaixo, que a gente já está super habituado a utilizar. Porém, temos uma situação. A gente que é Ciências, Física, Química e Biologia, a gente continua nessa sala verdinha, formação de professores, até 12h15, tá? Ou, no caso da tarde, das 5h15 às 18h45. Agora, quem é da matemática vai ter uma dinâmica diferente. A área da matemática, ele vai sair às 10h45 do centro de mídias e vai para onde? Volta para a unidade escolar, onde eles terão a formação específica do programa de recuperação e aprofundamento, tá? Então, esses professores de português e matemática, na hora da ATPC da EFAP, que a gente vai estar aqui, para onde eles vão? Eles vão, não sei se vocês já perceberam isso lá no aplicativo de vocês, eles vão para essa sala, eles irão, né, se direcionar para essas salas laranjas, que tem tanto do ensino médio quanto do ensino fundamental, tá? Então, ele é específico de português e matemática. A gente não precisa entrar nessa sala. A gente entra lá na formação do Centro de Mídias, normal, na quinta-feira, e vai acompanhando das 9h15 até 12h15, tá? O único pessoal que vai ter uma dinâmica diferente é português e matemática, certo? E como fica, então, o programa de recuperação e aprofundamento para ciências, né?
Só fazer uma retomada aí, lembrando que, principalmente nesse momento de distanciamento social, a gente tem que lembrar de desenvolver nos nossos alunos e principalmente nós mesmos, né? Porque se a gente não tem isso desenvolvido, a gente não consegue desenvolver isso em nossos alunos, as competências socioemocionais. Então, no grupo macro, o que a gente tem? Autogestão, engajamento com os outros, amabilidade, resiliência emocional e abertura ao novo. Então, se a gente, né, conseguir, dentro das nossas sequências de atividades, ou dos nossos roteiros de atividade, roteiro de estudo, plano de aula, independente de qual termo você usa aí para o desenvolvimento do currículo, né, dentro da sua proposta, é importante que você tenha o desenvolvimento, né, a proposta do desenvolvimento dessas competências socioemocionais, né, em que você consiga trabalhar com o seu aluno, por exemplo, a questão da organização e foco, que nesse momento de trabalho remoto é muito difícil, porque a gente tem o mundo da nossa casa, né, tirando o nosso foco do trabalho. A questão do entusiasmo, né, respeito, empatia, confiança, tolerância à frustração e tolerância ao estresse, eu acho que é uma das competências socioemocionais mais importantes para a gente conseguir desenvolver nesse momento, né, de semi-confinamento aí, tá? A curiosidade para aprender, a imaginação criativa, o interesse artístico, então fazer uso, né, para a gente assim usar e abusar dessas possibilidades que a tecnologia nos oferece hoje para estimular os nossos alunos para que ele aprenda, para que ele desenvolva a criatividade, para que ele tenha interesse, né, no que o cerca ali, tá? E aí o momento de reflexão, né, pensando nessas competências socioemocionais, nesses grupos macro e micro. O que você, professor, aprendeu durante a pandemia que modificou a sua prática docente? E eu tenho certeza que vocês aprenderam muito, né? E esse aprendizado modificou muito a nossa prática docente, né? Como que você estimulou o protagonismo de seus alunos, dos seus estudantes durante a pandemia? Então, como que foi o acesso? Né? Como que você conseguiu contato com o seu aluno? Como que você conseguiu com que aquele estudante que tinha uma certa dificuldade, que era muito quietinho, como que você conseguiu com que ele desenvolvesse, né, as propostas? Como que você estimulou isso? Então, assim, façam tenham esse momento de reflexão, né, para vocês. Vejam o que foi muito positivo, o que não deu muito certo, ou o que não deu certo de fato, como que isso pode ser melhorado, como que isso, né, pode ser encaminhado para atender à necessidade dos nossos alunos e também as nossas, dentro das limitações que a gente encontra, né, nesse momento em que a gente vive. E aí eu convido vocês, né, para depois desse momento de reflexão, mas essa reflexão vocês podem manter até aí o final do dia, pensem bastante em relação a tudo isso, que dá um pano para manga, o assunto é longo, é extenso, né? Dá uma resenha boa, né? Então a gente vai pensar o que agora? Como que está organizado o programa de recuperação e aprofundamento em ciências, tá? Então, considerando que ciências para o ensino, né, no ensino fundamental, nós temos 4 aulas semanais. Vamos já nos atentar a essa questão. Então, primeiro, a gente tem que considerar as diferentes habilidades essenciais que serão trabalhadas ao longo do segundo semestre desse ano. Então, o que eu preciso ter? Eu preciso ter em mãos, né, ter acesso aquele quadro de habilidades essenciais da SEDUC do terceiro e quarto bimestre. O quarto, já adianto, que ainda não temos. Provavelmente, se eu não me engano, alguém me corrija se eu estiver errada, porque eu respondi para uma professora essa semana,
que até dia 16 de outubro, ou dia 13 de outubro, alguma coisa assim. A gente ainda mantém com o desenvolvimento das habilidades do terceiro bimestre, tá? Posterior a isso que se inicia o quarto. Então, o material referente ao quarto a gente segura um pouquinho para chegar. Então, pensando nessas habilidades essenciais que serão desenvolvidas no segundo semestre, nós temos também que pensar, que levar em consideração o documento orientador de recuperação e aprofundamento para os demais componentes, além de língua portuguesa e matemática, tá? O que esse documento ele traz? Então, ele traz um exemplo de como pode ser desenvolvido, né, como pode ser feito o trabalho de recuperação e aprofundamento a partir da identificação da habilidade essencial e do suporte. Então, lembra aquele movimento que eu mostrei para vocês a partir da habilidade do 7º ano, que a gente viu quais eram as habilidades de suporte no 1º, 2º, 3º, 4º, 5º ano, e essa habilidade do 7º ano, ela será suporte para as habilidades que são desenvolvidas no 8º, 9º, 1ª, 2ª e 3ª série do ensino médio. Então, é importante eu entender, lembra que eu falei no começo, da gente conhecer o currículo, entender esse movimento do currículo, para poder identificar as habilidades de essencial e de suporte. Obviamente que isso vem elencado pela SEDUC, muitas vezes, né? Mas ainda assim a gente precisa ter esse conhecimento para, mas essa de suporte que eles trouxeram, ela precisa de uma outra ainda de suporte que eu identifico como necessária. Então, se você tem o conhecimento do currículo, conhecimento do material, você vai conseguir fazer essa leitura tranquilamente, tá? E, além desse documento orientador trazer as habilidades, né, um exemplo de como desenvolver essas habilidades essenciais de suporte, ele ainda apresenta uma metodologia de aula a ser desenvolvida em 3 etapas, que é, primeira etapa, ativação inicial, segunda etapa, o desenvolvimento e a terceira etapa, a finalização, tá? Então, o que seria essa ativação inicial, né, proposta nesse documento orientador? Então, nada mais é que a ativação inicial, ela se refere àquelas perguntas de sondagem, né? Então, assim, é o momento que você consegue perceber onde o seu aluno se encontra a partir daquela habilidade que deve ser trabalhada. Então, vamos lá entender o que ele traz. Então, durante a etapa de ativação inicial, em uma sequência de atividades, é essencial transformar questões importantes em problemas ou investigar um fenômeno observável que tenha significado para o estudante, buscando contextualizar as habilidades essenciais. Então, é aquela primeira sondagem. A gente vai trabalhar sobre o processo, né, da adolescência, a questão do desenvolvimento do corpo durante a adolescência. Você já passou por algum processo desse? Você já percebeu a mudança de voz em algum colega? Né? Por que isso e tal? Então, essa ativação inicial é esse estímulo inicial que a gente vai oferecer aos nossos alunos. E lembrando que tem que ser uma coisa que desperte a curiosidade, né? Que desperte a criatividade. Olha aí a gente lembrando do socioemocional, tá? Do desenvolvimento das competências socioemocionais. Então, é importante a gente sempre fazer esse link com todas as propostas que estão trazidas no nosso currículo. O que seria a etapa de desenvolvimento? Então, nessa etapa é o desenvolvimento da proposta propriamente dita, daquela sequência de atividades, seja uma sequência de exercícios, né, de questões, ou seja, uma sequência que ele tem que desenvolver dentro de um processo de investigação, dentro de um processo investigativo, que é uma das metodologias, um dos pressupostos presentes no currículo de Ciências da Natureza, tá? O desenvolvimento do letramento científico através da investigação científica. Muito legal, muito interessante, recomendo a leitura e o desenvolvimento dessas práticas.
Então, na etapa de desenvolvimento, seria interessante proporcionar aos estudantes a oportunidade para desenvolver métodos que lhe permitam a solução de problemas, a busca por respostas, que muitas vezes não pode ser a única. Então, olha aí a investigação científica presente no desenvolvimento da atividade. Então, se eu não tenho conhecimento, o conceito teórico do que é o processo de investigação, essa metodologia de processo investigativo no ensino de ciências, se eu não tiver esse conhecimento teórico, eu não vou conseguir desenvolver essa metodologia. Então, eu preciso buscar a matriz, que é o meu currículo, ver qual é a proposta que ele traz para essa metodologia em específico, para eu conseguir desenvolver, tá? Porque a investigação científica, ela não é aquela aula prática que nós tivemos na escola, que se refere ao método científico, que eu tenho uma receitinha do que eu estou pesquisando, quais são os materiais, como desenvolver e qual é a resposta esperada. Muito pelo contrário. A investigação científica, ela sai dessa proposta modelizada e ela tem o foco no desenvolvimento do protagonismo do aluno, onde o aluno gera uma hipótese, onde ele identifica um problema, ele pensa na solução desse problema, ele vai executar esse processo para ver se essa solução que ele tinha pensado é efetiva ou não para esse problema identificado. Se sim, ótimo. Se não, então temos que corrigir o trajeto e pensar numa outra proposta. Então, entende que aquela aula prática que nós tínhamos inicialmente, ela é totalmente diferente desse processo de ensino por investigação? São metodologias diferentes. É importante que a gente tenha esse conhecimento, que ele está presente no nosso documento oficial, tá? Então, é importante também perceber que essa tarefa, né, do desenvolvimento dessa sequência de atividade, ela pode não ser tão complicada na medida em que praticamente todos os eventos que fazem parte da nossa vida têm alguma relação com a ciência. Então, olha aí o letramento científico entrando dentro de uma proposta de atividade simples. Então, 2 pressupostos, 2 metodologias que estão dentro do nosso currículo, é possível ser desenvolvida como atividade simples, tá? Que é o letramento científico e o ensino por investigação, tá? O que é o letramento científico? Só para retomar rapidinho. É o aluno, o estudante, a pessoa, o ser humano, identificar a ciência no cotidiano dela. Então, por exemplo, aqui agora eu tenho um café frio, né? Não deu tempo de tomar enquanto estava quente, mas como a ciência está envolvida nesse único sistema? E eu posso entender esse sistema como a fabricação desse copo, eu posso entender esse sistema na feitura desse café, eu posso entender esse sistema na lavagem desse objeto depois, como a esponja e o detergente funcionam. Então, entende como a ciência está presente em tudo? É isso que é o bonito da nossa área, da nossa disciplina, e que a gente tem que estimular o nosso aluno a ter esse interesse, ter esta curiosidade. Olha as competências socioemocionais aí de novo, tá? E pensando, então, na terceira etapa dessa metodologia, que é proposta para o programa de recuperação e aprofundamento, é a etapa finalizando, né? Que nada mais é do que você abrir um espaço para que os grupos exponham as soluções que eles desenvolveram na etapa anterior, valorizando a contribuição de todos. Isso é muito importante, porque a ciência ela não é uma verdade absoluta. Teorias, temas, ideias, teoremas, hipóteses, que existia trocentos anos atrás, foi modificando ao longo do tempo. Né? Então, é importante que os nossos alunos eles tenham consciência disso. A ciência ela não é uma verdade absoluta. A ciência ela não é uma coisa única, moldada e pronta para, né, dizer sim ou não. Ela tem uma variável, inúmeras variáveis ali envolvidas. Então, é isso que a gente tem que estimular os nossos alunos, né, a perceber essas variáveis que estão relacionadas à ciência do nosso dia a dia, tá? Então, por isso, valorizar a contribuição de todos é importante. E não só dizer, ah, não, fulano, você está certo, ciclano, você está errado. Olha, por que o seu deu essa resposta e o dele deu a outra resposta?
Como você chegou a essa identificação? Mas qual era o seu problema inicial mesmo? Né? Quais são as variáveis que estão envolvidas nesse seu problema? Enfim, explorar e promover essa discussão, porque é assim que a gente constrói ciência, a partir do compartilhamento de ideias, dessa troca de ideias e da verificação dessas ideias, né? Certificar-se que todos podem e devem participar. Em seguida, fazer uma sistematização com toda a turma, procurando contextualizar com as vivências dos estudantes o que foi aprendido. É sempre preciso ter em mente que a escola busca formar pessoas críticas, autônomas, solidárias e competentes, que possam pensar por si própria no momento de tomarem decisões. Então, olha o currículo sendo descrito numa única frase aí de novo. Se a gente voltar lá no currículo e observar quais são as competências gerais de ciências da natureza, a gente vai ver que essa questão de encontrar uma resposta, né, visando o bem-estar de si e de todos, ele está presente. Então, como que eu, professor, uma pessoa crítica, que tem todo o conhecimento teórico, fazendo a análise desse novo material que é o currículo paulista, como que eu vou conseguir atender a esses pressupostos que o currículo traz, nesse momento de distanciamento social com os meus alunos? Então, todas as atividades, ela tem que ter uma intencionalidade, tá? Independente da metodologia que a gente seguir, ela tem que ter uma intencionalidade. E essa intencionalidade, muitas vezes, ela tem o seu pontapé inicial, né? Muitas vezes não, mas frequentemente, constantemente, verdadeiramente, o pontapé inicial dessas intencionalidades estão no nosso currículo. Estão no nosso currículo paulista, que nasceu lá da BNCC. Então, a gente precisa conhecer esses materiais, tá? Esse documento. Então, essas são as 3 etapas que é proposto nessa sequência de atividades para o programa de recuperação e aprofundamento, né? Então, nós temos aí a ativação inicial, que é aquela sondagem, aquela pergunta que estimula o desenvolvimento da atividade, que está direcionado para esse ensino por investigação, tá? E depois a terceira etapa, que é o finalizando. Então, é a exposição das ideias, a exposição das respostas encontradas, digamos assim, tá? E como desenvolver essa recuperação e aprofundamento, né? Visto que eu já tenho o conhecimento da metodologia. Então, a sugestão é o quê? Que primeiro seja identificadas as necessidades dos seus estudantes, né? Então, a Maria Fernanda é diferente do Igor, que é diferente do João Vitor, que é diferente do João Pedro. Cada um teve ali um desenvolvimento, né, de uma habilidade em específico. Então, como que isso vai ser feito? Então, a proposta é que, para as disciplinas que tenham de 3 a 4 aulas semanais, uma aula da semana seja focado no desenvolvimento das habilidades previstas para recuperação e aprofundamento, tá? Então, é importante que eu faça o diagnóstico desse meu grupo, desses meus alunos, né? Primeiro, analisando quais atividades escolares não presenciais eles entregaram ou não. Então, aí eu já tenho uma resposta muito concreta de qual habilidade ele está com dificuldade. Estabelecer claramente quais habilidades a avaliação busca medir e elaborar questões que efetivem, né, e contribuam para que você identifique o que o seu aluno já aprendeu e o que ele precisa aprender. E para isso, foi apresentado lá em língua portuguesa e matemática, na formação específica deles, algumas metodologias, por exemplo, a relevância por pergunta. Então, é importante o professor saber fazer boas perguntas para conseguir, né, direcionar esse aluno dentro desse processo de ensino-aprendizagem. Não só perguntas do tipo sim ou não, né? Então, eu tenho perguntas do tipo estruturadora, que são perguntas que permitem mobilizar a mobilização do conhecimento do estudante. Então, perguntas assim do tipo, olha, a Maria Fernanda respondeu tal coisa, alguém respondeu de outra forma? Alguém obteve a mesma resposta, mas explica de uma maneira diferente?
o que vocês acham do que o fulano disse sobre tal coisa? Então, é a mobilização desse conhecimento do aluno, e isso é o professor que vai conseguir estimular, tá? Esse é o nosso papel aqui. Temos perguntas do tipo aberta. Então, qual é o papel das perguntas abertas? Estimular os alunos a explorar novas áreas, né? Então, assim, o que pode acontecer se eu misturar o café com suco de abacaxi? E se fosse o café gelado e o suco de abacaxi quente? O que acontece? E no caso contrário? Então, estimulando também para que ele explore novas áreas do cognitivo, para que ele consiga fazer relações do que ele já aprendeu com o que vai ser aprendido. E tenho perguntas também do tipo verificação, que é o quê? Que é o que encoraja o meu estudante a refletir sobre uma afirmação que foi dada. Então, João, por que você pensou assim? Como que você chegou a essa conclusão? Alguém mais pode dar uma explicação sobre a resposta do João? Tá? Então, pensando nessas propostas que foram apresentadas, né, em língua portuguesa e matemática, eu trago aqui mais uma dica para vocês, que é o livro Aula Nota 10. Essa é uma versão mais nova, que é o 2.0, mas tem uma versão anterior a ela, que são das 49 técnicas, e essas são de 62 técnicas. É muito legal, vale a pena, dá um Google, dá uma pesquisada, ou qualquer coisa, me chama lá no WhatsApp, que a gente conversa um pouquinho mais sobre esse livro, tá? Eu não vou falar muito dele, vou deixar aí para vocês pesquisarem para conhecer, para estimular a curiosidade de vocês. Olha uma competência socioemocional sendo trabalhada em nossa TPC, hein? Então, aqui só para a gente entender rapidamente que o nosso tempo já está acabando, e o professor gosta de falar bastante, né? Então, eu acabo me empolgando aqui, só para a gente entender a sequência de atividade que é proposta para a ciência de atividades. São atividades que são conectadas, que foram planejadas com uma intencionalidade, a partir de uma intencionalidade, e organizadas em etapas de modo a desenvolver aquela habilidade prevista. Então, qual é a organização que a gente vai encontrar aqui? A ativação inicial, o desenvolvimento e a finalização, tá? Então, eu tenho aqui, bom, isso tudo eu já conversei com vocês, o que explica, né? Cada uma dessas etapas. Então, eu tenho aqui uma habilidade essencial que foi proposta pela SEDUC, tá? 7º ano, diferenciar a temperatura, calor e sensação em diferentes situações do cotidiano, em situações cotidianas de equilíbrio termodinâmico, e a identificação de maneiras de conhecimento. Nossa, cortou uma frase no início. E vida na Terra. Quais são as habilidades de suporte? Habilidade 3 do 7º ano e habilidade 1A do 5º ano, tá? Que fala sobre as propriedades dos materiais, e a do 7º ano, que fala sobre as formas de propagação de calor em diferentes equipamentos do nosso dia a dia. Então, para eu desenvolver essa atividade, qual seria a ativação inicial? Quais as questões norteadoras ele me sugere aqui? O que pode estar errado na frase? Hoje estou sentindo muito frio. Então, você consegue estimular isso para o aluno. Mas frio não é uma condição da temperatura? E sentir o frio não é uma sensação térmica? Então, como que eu lido com esses termos, com essas percepções com o meu aluno, tá? Num dia frio, você procura um cobertor. Se é ele que te esquenta, então por que ele está frio dentro do armário? Então, tá vendo aí a importância da metodologia do uso de bons questionamentos? Por isso que eu recomendo o livro Aula Nota 10, para ser um materialzinho de apoio ali, para a gente pensar nos estímulos que a gente pode promover, né, nos nossos alunos, em como a gente pode estimulá-lo, para que o aprendizado seja de uma forma mais tranquila, mais eficiente, mais divertida, digamos assim, né? A partir dessa ativação inicial, dessa sondagem, qual vai ser o desenvolvimento? Uma coisa simples.
solicitar para que os alunos respondam a seguinte questão: o que é necessário para fazer um churrasco? Aí eles vão falar de tudo, desde a música, desde a comida, do fogo, das ferramentas, dos utensílios, enfim. Vai fazer uma lista enorme. Aí depois que a gente fez esse momento de socialização e tudo, isso tudo pode ser de forma escrita, né, pensando agora no distanciamento social, ou de forma online com uma técnica que matemática apresenta, que é o fishbowl, que é dessa de discussão, tá? Então, a partir dessas respostas dos alunos sobre o que é necessário para fazer um churrasco, a gente pode explorar alguns conceitos, né, estabelecendo as relações com os fenômenos observados. Então, por exemplo, lá para o espeto da linguiça, ele tem o ferro e tem a madeira. Por que ele é dessa forma, né? Então, eu posso explorar o que? A condução, a forma de condução, né, do calor em metais. E por que a madeira está na ponta? Então, eu posso explorar essa característica desse material, tá? Eu posso explorar ainda a forma de condução por convecção e irradiação. Posso diferenciar essas três formas de condução de calor, tá? Então, tudo vai depender do quê? Da intencionalidade, do objetivo. E para finalizar, é proposto aqui para que o aluno use um simulador online, né? Para que ele entenda como as partículas se comportam em função da temperatura. E as partículas, né? Como que as moléculas de diferentes materiais se comportam em diferentes temperaturas, tá? Então, é legal também fazer esse tipo de experimento com os alunos. Se você tem um laboratório, um espaço físico, ótimo. Se não tem, explore mais da tecnologia, né? Dessas possibilidades dos simuladores, tá? Aí aqui, já são 10 para as 10, né? Já está quase no tempinho da gente finalizar, mas rapidamente, aqui tem uma sequência de habilidades do sexto ano, específico do sexto ano, tá? E a sequência de atividades a serem desenvolvidas. Então, eu tenho lá a habilidade de classificar como homogênea ou heterogênea a mistura de dois ou mais materiais a partir da observação e da comparação das características e propriedades de diferentes materiais, por meio da execução de experimentos simples, como mistura de água e sal, lá. Então, vejam bem que a execução de experimento, ela é pontual, ela está clara na habilidade que ela tem que existir. Então, eu tenho que propor algo para que o meu aluno desenvolva essa execução de experimentos, tá? Então, para ativação inicial, seria a análise de uma imagem, perguntando o que acontece se eu misturo achocolatado e o leite, e quando eu misturo sal e água, e quando eu observo meu prato de almoço, eu consigo ver todos os ingredientes que estão ali. O molho de tomate é uma mistura de água, sal, tomate e cebola, mas eu não consigo vê-los todos ali presentes. Por quê? Então, coisas simples, questionamentos simples, consciência do dia a dia, o aluno consegue criar conceitos teóricos, né, técnicos, tá? Então, o desenvolvimento, a etapa do desenvolvimento dessa proposta é que os alunos busquem embalagem de alimentos, né, os ingredientes e a composição, e aí a gente debate sobre isso, tá? Apresentar, né, e desenvolver com o aluno o conceito da palavra homogênea e heterogênea, ó, o letramento científico aí presente, e informar que as misturas são classificadas como homogênea e heterogênea, e solicitar aos estudantes que eles deem exemplos dessas misturas no seu dia a dia. Então, olha a contextualização acontecendo também, tá? E para finalizar, é apresentado para ele um mapa conceitual, né, do que é mistura, homogênea e heterogênea, os principais conceitos que a gente estudou ali, e pode até ser pedido para que os alunos, que os estudantes, citem exemplos de misturas presentes no seu dia a dia, tá? Então, essas são algumas propostas que o material traz. Lembrando, de novo, para vocês acessarem o nosso site. E uma frase que foi dita no ATPC da semana passada da EFAP, que eu guardei para mim e adotei para sempre agora é: o conhecimento nasce do desconhecido, né? Do desconhecimento. Então, se a gente souber, né? Se a gente estimular os nossos alunos a
a perceber esse desconhecido de uma forma bonita, né, de uma forma curiosa, a gente vai conseguir desenvolver a proposta que é trazida no nosso currículo, tá? Pessoal, é isso. Desculpa o corre-corre.